Conseguir se expressar hoje em dia é uma tarefa quase impossível e eu acho que quem consegue fazer isso com mais naturalidade, mais franqueza, mais espontaneidade, é uma pessoa que tem quase que um dom, porque é quase um dom você conseguir se expressar hoje em dia, de você conseguir de fato dizer aquilo que você sente. Porque às vezes a gente não consegue, tem vários lugares, né, que nós habitamos ou em vários relacionamentos que nós cultivamos que a gente não consegue dizer o que a gente sente. A gente se limita, por medo, por precaução ou para evitar conflitos, a gente vai deixando de expressar o que a gente sente. E se a gente não tem um ambiente saudável ou não convive com pessoas saudáveis para que a gente possa se expressar, nós vamos guardando tudo aquilo e faz mal. Eu lembro de um tempo que acho que foi na pandemia mesmo que a gente não podia sair e eu comecei a falar em voz alta, assim, porque eu sabia que o ato de falar em voz alta fazia toda a diferença. De uma certa forma eu estava colocando para fora aquele ar que eu havia inspirado. Então eu estava naquele momento proporcionando uma troca para o meu corpo. Eu estava me colocando em movimento. Então se expressar é muito saudável. E eu comecei a falar em voz alta. Então eu fiquei pensando em muitas pessoas, né, que moram sozinhas, assim, e o quanto isso também agravou na pandemia, assim, e o quanto isso também despertou a necessidade da gente se unir, se juntar para falar, para se expressar. Acho que a nossa grande dificuldade é entender qual é a melhor forma de se expressar para que você seja entendido, para que a sua expressão seja limpa, cheia de coisas que você não quis dizer, mas também você não conseguiu expressar porque você não tinha naquele momento vocabulário para isso. É interessante a gente falar dessa questão do vocabulário, o quanto de palavras a gente conhece, né? Também determina até onde a gente vai. É muito legal isso. Eu acho que quem escreve, compõe, sabe o que eu estou dizendo, o quanto é importante aprender a lidar com essas palavras, a entender essa dança das palavras. É tão bonito isso, seja ela escrita, falada ou composta, né? Como uma música, como uma trilha, uma melodia, enfim, existem tantas formas de expressão e é tão bom quando a gente consegue se expressar. E melhor ainda é quando a gente tem aquela sensação boa de que a pessoa ouviu, compreendeu e que você também está desperta para entender que se ela não compreendeu, você tem essa paciência para repetir de uma forma mais limpa, mais clara. Se expressar é um ato muito orgânico, muito natural e a gente não está conseguindo mais lidar com isso de uma forma natural, com naturalidade, com espontaneidade. Então a gente está se perdendo quando a gente começa a se comunicar, quando a gente precisa se comunicar. Independente se você precisa falar o que você sente ou vender um produto ou alguma coisa, é muito importante saber se expressar. É uma flecha lançada. Aquilo que sai de você é uma flecha lançada. É tão bonito você entender que esse percurso pode ser bom. Essa flecha pode atingir o seu alvo sem atingir milhares de outras coisas ou pessoas. Pensar nessa flecha como algo bom, algo que chega à sua meta. Que quando você se expressa, você lança algo para o mundo. Independente da forma da sua expressão, saiu, você materializou algo. E aquilo vai ficar disponível para uma troca. Pessoas vão interagir, outras não. Aquilo vai influenciar
os ânimos, as emoções de outras pessoas, dependendo da vibração que você se expressa, né? Quando eu falo de vibração, vale a pena a gente lembrar muito dos nossos sentimentos, olhar para os nossos sentimentos, para a nossa vibração. Que vibração é essa que eu estou emanando agora? É vibração de medo? É vibração de alegria? É importante entender da vibração na expressão também. Faz muito sentido. Quando a gente escuta uma voz maravilhosa cantando uma letra de música maravilhosa com arranjos incríveis e outros instrumentos falando também. Quem já teve a oportunidade de ouvir a música instrumental também, com ou uma ópera ou somente a instrumental, uma orquestra, é tão legal também. Ou num slam de poesias, numa disputa, né, que tem essa disputa da palavra, da poesia, ou em saraus, não importa qual veículo que você está usando, porque esse veículo é uma escolha sua, vai de encontro com a sua cultura, com aquilo que você teve acesso ou pôde ter acesso. Então, mas quando você está atento para entender que tudo se expressa e tudo emana uma vibração, e a partir daquele momento você pode começar a escolher como se expressar, é muito bom, porque é uma relação de troca muito potente, é uma ferramenta muito potente, né, para a comunicação. Sem ela não existiria a comunicação. Você expressa e a outra pessoa recebe, ela escuta, né? Um fala, o outro escuta, é uma troca. É uma troca maravilhosa. Sua fala não é propriamente, não precisa ser somente a fala dita. Eu trouxe vários exemplos. A gente tem as artes aí, né? A música, o teatro, o cinema. Tantas formas de expressões artísticas para inspirar a nossa própria expressão. Às vezes falta um pouquinho mais de liberdade, de criatividade, de acessar coisas diferentes para que você se mantenha uma pessoa questionadora mesmo, das ações, das leis, das mudanças tão rápidas, né, que estão acontecendo no mundo. É muito importante você saber que você é aquilo que você expressa, você querendo ou não. Então, se você não gosta de como você está se expressando, você tem que procurar entender quais são os caminhos para que você possa melhorar, porque você é aquilo que você expressa. Mesmo quando você está mentindo, você está expressando aquilo, uma mentira de uma pessoa que está mentindo sobre o que sente. Por isso que eu falei no início do vídeo, é tão difícil hoje a gente conseguir se expressar sem a gente mentir pra gente mesma. Eu já fiz esse exercício de treinar o máximo possível de dias consecutivos sem eu mentir pra mim mesma. É bem desafiador, mas foi bem importante eu ter feito. Hoje eu tenho um pouquinho mais de paz, assim. Eu já entendi que não é bom, sobre hipótese nenhuma, eu menti para mim mesma. Mas foi a minha trajetória. Tem pessoas que encontram outros caminhos, né? Mas não mentir para mim mesma foi um processo de cura para mim, que foi muito saudável, foi muito bom e que melhorou muito a minha expressão. Eu consegui me expressar de forma mais espontânea.